Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre elementos químicos que são importantes a gente conhecer para poder fazer um vestibular, um concurso, alguma coisa do tipo assim, ou mesmo na escola, né? Quais são esses elementos químicos que são importantes, né? É lógico que isso é muito relativo, depende muito, principalmente do que está em moda até, né? Se a gente parar para pensar hoje, por exemplo, a gente pode esperar que caia talvez no vestibular alguma coisa relacionada com silício, talvez. Por quê? Porque está relacionado com desenvolvimento de tecnologia, né? Semicondutores, né? Principalmente agora que está em falta no mercado automobilístico, né? Então talvez possa cair alguma coisa no vestibular sobre o silício, né? Mas em geral, o que acontece? Os principais elementos da tabela periódica que a gente tem que conhecer para fazer uma boa prova são esses daqui, né? Que eu enumerei aqui. E depois aqui na outra folha também a gente vai ver que tem alguns outros elementos, né? Mas o mais importante que a gente tem que conhecer é o hidrogênio, né? Então, por quê? Porque é o elemento mais comum do universo, né? Basicamente, o que ele é? Basicamente, ele é um núcleo, né? Contendo um próton e ao redor desse próton a gente tem um pequeno elétron girando, né? Então, a gente tem uma trajetória dentro de um orbital ao redor de um núcleo positivo, né? Então, basicamente, o hidrogênio é o átomo mais comum e mais simples do que a gente tem, né? E ele é um núcleo positivo com uma carga negativa rodando ao redor dele, né? Então ele tem somente um orbital, que é o orbital S, que é aquele orbital esférico, né? Então basicamente é isso aqui que a gente tem que entender do átomo de hidrogênio, né? E ele praticamente faz ligação com todos os outros átomos da tabela periódica, né? É muito comum a gente encontrar elementos ligados com o hidrogênio, né? E o que a gente tem que saber dele, então? A gente tem que saber que o hidrogênio, ele tem o símbolo H, então tem que saber isso é muito importante, que ele possui um próton e consequentemente um elétron. Por quê? Porque isso aqui dá estabilidade para o átomo. Todos os átomos estáveis da tabela periódica, eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se você se interessa por isso, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falo sobre a tabela periódica, né? Então lá tem toda a explicação de como são os orbitais, como são a distribuição de prótons, elétrons no núcleo e na eletrosfera, né? Então dá uma olhada nesse vídeo aí depois, que pode te ajudar bastante, né? A massa atômica dele, então Ma, né, é igual a um U, né? U, que é de unidade, né? A gente explica nesse vídeo aí o que tem, por que é U, né? E ele não tem família, tá, gente? Ele fica ali sobre os metais alcalinos, mas ele não tem família. Por quê? Porque ele não é encontrado na forma metálica e ele tem somente um único elétron, um único próton, né? Ele poderia fazer parte da família dos metais alcalinos? Poderia, mas ele não é um metal, né? Então ele acaba sendo diferente nesse aspecto, né? Ele tem um único elétron na camada de valência, que é o que caracteriza os metais alcalinos, mas ele não é metálico, né? Então ele não é um metal. Hoje existem alguns experimentos que produzem, né, hidrogênio metálico, né? Ou espera-se a produção de hidrogênio metálico em algumas regiões do universo, né? Mas para isso existe a necessidade de temperaturas baixíssimas e pressões absurdas, né? Então a gente tem que entender que o hidrogênio ele não tem família, né? Outro muito importante é o carbono, tá? E basicamente por que o carbono é importante? Porque toda forma de vida possui carbono, né? O símbolo dele é C, né? E ele possui 6 prótons e 6 elétrons, né? Então, ele na formato estável dele, ele tem prótons e elétrons. Ele é muito importante, por quê? Porque ele é um elemento que consegue produzir cadeias, né? Então, você consegue concatenar átomos de carbono, né? Então, você consegue fazer grandes cadeias de carbono, né? Isso é muito importante para o surgimento da vida na Terra, né? Uma vez que a gente precisa de uma cadeia específica que tem ligação, a gente vai ver com o nitrogênio, com o oxigênio, né? Mas que basicamente é dependente do carbono. Nesse caso, que cadeia que é essa? É o material genético, né? Então, o material genético é dependente
desse elemento químico que possui massa igual a 12U, né? Uma vez que esse U, né, só adiantando, ele tem ligação com uma parte, né, 1/12 de carbono, né? Então é daí que vem essa unidade, esse valor unitário, né? Equivale a uma unidade de carbono, né? Então você pode ver que vai aparecer em todos os elementos, né? Quando a gente está falando de massa, a parte unitária dele equivale a isso, né? E quando a gente vai falar em mol, 12 gramas de carbono, né? Equivale a 1 mol, né? O mol não é 12U, tá, gente? O U é só a questão unitária, é a questão de um único átomo, tá? Um único átomo vai pesar 12U, né? E no caso, então, quando a gente vai falar de mol, são 6 vezes 10 a 23 átomos fazem com que nós tenhamos uma massa de 12U para o carbono. Para o hidrogênio seria 1 grama, né? Para o nitrogênio depois a gente vai ver que é 14 e assim por diante, né? Ele faz parte de quem? Ele faz parte da família do carbono ou família 14, né? Então, quando você vai contando na tabela periódica, você vê que você tem lá, a tabela periódica tem mais ou menos esse desenho, né? Então, se você for contando as famílias, né? Você vai ver que o carbono ele está mais ou menos aqui, que é a família 14, né? Então você conta que tem 14 famílias, tá, gente? Então, é basicamente por esse fato que a gente chama de família 14, tá? O nitrogênio é muito importante porque a gente não consegue absorver ele, né? E ele entra no material genético, né? Então, a gente encontra ele em grande quantidade na atmosfera, né? Mais ou menos 70% da atmosfera é composta de gás nitrogênio, ou seja, N2, né? E ele entra no material genético, né? Nós temos as bases nitrogenadas, que são as bases para a formação do material genético, né? Então, o material genético ele é formado por carbono, né? Uma grande cadeia de carbono, e essa cadeia de carbono ela se liga por bases nitrogenadas, né? O nitrogênio tem o símbolo N e ele é muito importante por isso, né? Então, a gente depende dele para formar a cadeia carbônica. A cadeia carbônica não, as bases nitrogenadas que ligam essas cadeias, né? Dupla hélice no caso. E uma coisa muito importante é, como eu disse, ele não é facilmente absorvido, ele é muito inerte, né? Ele é uma atmosfera inerte, utilizado em muitos experimentos para fazer atmosferas inertes, né? E ele é absorvido utilizando o quê? Utilizando leguminosas, né? Nas leguminosas a gente tem, nos nódulos dela, algumas bactérias conhecidas como bactérias nitrificantes. Então elas absorvem o nitrogênio da atmosfera e conseguem nitrificar esse nitrogênio, que fica mais fácil para a gente conseguir consumi-los, né? Então é somente assim que a gente consegue absorver o nitrogênio. Por isso que ele é muito importante, né? Ele tem 7 prótons e 7 elétrons, né? Na sua fase, no seu formato que é estável, né? E a massa atômica dele é de 14U, né? Ele faz parte de quem? Ele faz parte da família do nitrogênio, que também pode ser chamado de família dos azotos, né? Outro nome para o nitrogênio. E ele é encontrado também, você pode chamar essa família de família número 15. O oxigênio, ele também é muito importante, todo mundo imagina o porquê, né? Pelo simples fato dele entrar na respiração, né? Então, o O2, símbolo O. Por que ele é importante, talvez, para o vestibular? Porque nós estamos passando por um processo muito complicado que é a pandemia e muitas pessoas ficaram sem oxigênio, né? Então, houve a necessidade de produção de oxigênio. E esse gás, né, ele não é tão comum quanto o nitrogênio na atmosfera, mas em comparação com os outros gases, ele é até bastante, tem uma quantidade bastante grande. Mas o que tem na atmosfera não era suficiente para as pessoas respirarem, né? Eles precisavam de nitrogênio puro, né? Ou seja, quando você aspira o ar, você fala, estou respirando oxigênio. Realmente está, mas você está respirando junto nitrogênio, metano, CO2, assim por diante, hidrogênio, vapor de água, né? E assim por diante, né? E naquele caso as pessoas precisavam de oxigênio puro, ou seja, se a gente tem 100% de ar, naquele 100% de ar lá, só 70% daquele ar, do ar que a gente respira é nitrogênio, né? Então, sabe-se que nitrogênio você tem menos de 30% no ar que a gente respira da atmosfera, né? Então, ele possui 8 prótons e 8 elétrons, né? E a massa atômica dele é de 16U. Por que é importante, eu estou frisando aqui as massas, né? Por que é importante? Porque você tem que saber ela para fazer, às vezes, cálculos
de concentração, cálculos que são oriundos da estequiometria, né, para você saber, por exemplo, quantidade de mol e assim por diante, numa amostra que eles podem passar para você no vestibular, né. Ele faz parte de quem? Obviamente, da família do oxigênio, também conhecida como família dos calcogênios, né, e ele também, nessa família, pode ser considerada a família 16, tá, então essa daí é a grande importância do oxigênio pra gente, né, no vestibular principalmente. Outro elemento que é bastante interessante é o sódio. Por quê? Porque ele faz um dos hidróxidos mais comuns da gente trabalhar, que é o hidróxido de sódio, né? Então, que no caso é o NaOH, né? Esse é o hidróxido de sódio. E a grande importância do hidróxido de sódio é que, além dele ser barato de produzir, ele entra em várias reações químicas, né? Onde você tem o que? Você tem a neutralização de ácidos, né? Então ele tem essa importância, né? Basicamente, o sódio ele possui o símbolo Na, que vem de nadium, né? É o nome latino do sódio, né? Ele possui 11 prótons e 11 elétrons, né? A massa atômica dele é de 23U, né? E ele faz parte do que? Ele faz parte da família dos metais alcalinos, né? Lembra que eu tinha falado aqui do hidrogênio? Ele se localiza sobre a família dos metais alcalinos, que se inicia lá com o lítio, tá? Mas o mais importante da gente conhecer é o sódio dessa família. Depois a gente tem também aqui um átomo, um elemento muito importante, que é o enxofre. Por que o enxofre é importante? Porque ele produz um dos ácidos mais... já foi considerado commodity, para vocês terem uma ideia. Um dos ácidos mais importantes. Um país que desenvolvia esse ácido era um país desenvolvido. E que ácido é esse? Ácido sulfúrico, né? O símbolo do enxofre é o S, né? E ele tem uma característica interessante, né? Semelhante ao carbono, o enxofre ele também consegue produzir alótropos, né? São poucos elementos que produzem alótropos. O carbono consegue produzir alguns alótropos, como por exemplo o diamante, né? E o enxofre produz também alguns outros alótropos, né? Então ele tem outras formas. É tudo basicamente uma estrutura de enxofre, só que ela toma formas diferentes, né? Como por exemplo o diamante é um formato e no caso a grafite é outro formato, né? No enxofre também existem formas que são, por exemplo, semelhantes a uma coroa, formas que são mais lineares e assim por diante, né? Ele tem 16 prótons no seu núcleo e 16 elétrons ao seu redor, né? Um fato interessante é que ele se encontra no terceiro período da tabela periódica, né? Então, em comparação com esses outros elementos que eu mostrei aqui antes, né? Com exceção do hidrogênio, né? Esses daqui se encontram na segunda família, né? No segundo período, desculpa, da tabela periódica. Então, eles são elementos representativos das famílias, né? O sódio, no caso, o sódio sim, e o enxofre, eles já não são esses elementos do segundo período, né? Eles já se encontram já no terceiro, né? Então você tem o sódio e o enxofre já se encontrando no terceiro período da tabela periódica, né? Então o sódio vai ter um elétron no terceiro período da tabela periódica e o enxofre vai ter 2 elétrons no terceiro período da tabela periódica, né? Por quê? Porque ele se encontra na família do oxigênio, né? Então ele também é um calcogênio, né? Se encontra na família 16. O cloro, né, é importante porque ele também produz um ácido muito famoso, que é o ácido clorídrico, né, inclusive que se encontra dentro do nosso estômago, né. Ele auxilia na digestão dos alimentos. Basicamente, não é o cloro que faz a degradação, né, ele ativa o quê? Ele ativa as enzimas que são funcionais em pH muito baixo, né? Então, algumas gotinhas são liberadas e o pH baixa, né? Então, o cloro ele tem símbolo Cl, né? E aqui bastante importante, é que a gente viu até agora somente o sódio e o cloro com duas letras, né? É sempre a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Nunca coloquem Cl, por exemplo, dessa forma aqui, né? Cl. Nunca se utiliza dessa forma aqui a simbologia do cloro, do sódio, né? Sempre com a segunda letra minúscula, né? E o cloro, né? O que acontece? Então ele tem 17 prótons
e 17 elétrons no seu núcleo, 17 prótons, e na sua camada de valência, na sua camada de elétrons, ele possui 17 elétrons, né? Uma característica do cloro é que ele é da família dos halogênios, já adiantando aqui, né? E isso aí indica o quê? Que ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, ou seja, ele precisa somente de mais um elétron para ele conseguir fechar a família, né? Então ele possui o que? Ele possui uma eletronegatividade alta, né? O elemento químico que possui uma maior eletronegatividade, no caso, é o flúor, né? Possui uma eletronegatividade muito alta e ele também é um halogênio, ou seja, o cloro ele é da família do flúor, né? No caso, a família dos halogênios, né? Então a massa atômica dele é de 35U, né? E como eu disse, ele é da família dos halogênios, que é a família 17. Outro elemento muito importante de se conhecer é o ferro, né? Não somente pelo fato dele se encontrar no nosso sangue, mas porque ele é um dos primeiros metais que os seres humanos conseguiram produzir. Ligas metálicas, no caso, conseguiram fazer reações com carbono, né, e produzir o aço, né, que é tão importante no dia a dia, né? Hoje, para você construir uma casa, você depende de aço. Para você construir um carro, você depende de aço, e assim por diante, né? Muitas coisas se utilizam de ferro, né? E como eu disse, o ferro ele está na hemoglobina, né? Mas uma grande importância dele é que ele também se encontra com o minério de ferro vindo do espaço, né? Então meteoritos são basicamente feitos de ferro, né? E a primeira forma de ferro metálico que o ser humano teve contato foi com os meteoritos, né? Então muito importante saber isso para vestibular, né? O ferro ele tem símbolo Fe, possui 26 prótons e 26 elétrons, sua massa atômica é de 56U e ele agora ele não faz parte basicamente de uma família. Ele faz parte do quê? Faz parte de um grupo, basicamente o grupo dos metais de transição. Qual grupo dentro dos metais de transição ele faz parte? Faz parte do grupo 8, né? Então, esses aqui são alguns desses elementos bastante importantes. Vamos agora para outra página, que eu separei aqui alguns elementos importantes, né? No caso, a gente tem cobre, né? Deixa eu colocar na página certa aqui. Então, cobre, prata e ouro, né? Por que eles são importantes? Porque eles são todos de um mesmo grupo, no caso o grupo 11 dos metais de transição, e eles são considerados que metais nobres. O que quer dizer que são metais nobres? São metais que dificilmente eles oxidam, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que eles são metais que vão remover elétron de outros átomos de elementos que estão próximo deles, né? Então eles têm essa capacidade de não oxidar tão fácil, né? Ou seja, eles não vão perder elétrons, né? Por isso que não é aconselhável você manter alguns outros metais próximos desses metais nobres, né? Por quê? Porque eles vão corroer esses metais, né? Então o cobre, símbolo Cu, ele possui 29 prótons e 29 elétrons na sua forma estável, né? Porque ele possui íons, né? Ele possui o íon 1 e o íon 2, né? Então quando ele está na sua forma estável, ele tem 29 elétrons e, obviamente, 29 prótons. Se ele perder algum próton, ele não é mais cobre, tá, gente? Sempre tem que lembrar isso. A massa atômica dele é de 63U, né? A prata, né, ela tem símbolo Ag, né, de argentium, né? Então isso é importante saber, que às vezes as pessoas podem pensar que prata é P, e na realidade o P, a gente vai ver mais pra frente, é o fósforo, tá? Mas a prata, então, Ag, argentium, possui 47 prótons no núcleo e 47 elétrons na sua camada de valência, né? Uma coisa interessante da prata é que ela é um dos metais mais antigos conhecidos e os seres humanos utilizavam ela como espelho, né? Então, antigamente você utilizava prata polida como espelho. Ela possui uma massa atômica igual a 108U, ou seja, já é um metal um pouco mais pesado, né? E por fim, desses metais nós temos o ouro, o famoso ouro, né, que é lastro econômico, né? Países que possuem muito ouro têm uma grande reserva de dinheiro, né? Grande reserva de capital, né? Muito utilizado aonde o ouro, né? Muito utilizado para conduzir eletricidade. É um dos metais que melhor conduz eletricidade, o ouro, né? Então ele se encontra muitas vezes sendo utilizado aonde? Dentro dos conectores de processadores de computador, né? Então você utiliza ouro lá para você ter uma boa condução elétrica,
elétrica, né? Porque esses materiais, principalmente que trabalham com processamento, eles não podem ficar variando tanto temperatura quanto a condução elétrica dele, né? Por quê? Porque ele está processando dados, né? Então você tem que ter um bom material condutor. Ele possui 79 prótons no seu núcleo, 79 elétrons na sua camada de valência e sua massa atômica é de 197 U. E por fim, então, nós temos aqui o fósforo, né? Ele é muito importante, por quê? Porque o fósforo, ele entra no quê? Ele entra em fertilizantes, né? Então, quando você tem os fertilizantes sendo produzidos, você utiliza muito fósforo, né? Aonde você encontra fósforo para produzir fertilizantes? No chamado guano, né? Guano. O que é guano? Guano basicamente é fezes de morcego, né? Então países que possuem muitas cavernas acabam tendo a produção de guano, né? E guano então serve para a produção de fertilizantes. É muito difícil você encontrar o fósforo na natureza, né? O ciclo dele é bastante complicado, né? Então, quem tem reservas de fósforo consegue uma boa forma de produção de capital, né? Ele possui 15 prótons, 15 elétrons e a sua massa atômica é de 31 U, né? E ele faz parte do que? Da família dos azotos, ou do nitrogênio, ou também a família 15 da tabela periódica, né? Muito utilizado aonde o fósforo? Na produção no caso, ácido fosfórico, que acaba entrando, por exemplo, em refrigerantes, né? Bastante importante o ácido fosfórico, assim como na produção de fósforo vermelho, fósforo branco, que é utilizado para a produção de pólvora, né? Então tem essas utilidades do fósforo. Obviamente, gente, isso aqui são alguns elementos que a gente tem que conhecer, não são todos, mas são os mais importantes, né? São os mais comuns, são aqueles que produzem os principais ácidos, né? São aqueles que produzem as principais bases, são aqueles que produzem, por exemplo, as melhores ligas metálicas, né? São aqueles que estão relacionados com o surgimento da vida. Então é sempre interessante você conhecer esses elementos químicos, né? Então, pessoal, eu sei que os vestibulares estão chegando, talvez no dia de hoje que você esteja vendo esse vídeo já foi até algum vestibular, mas é sempre interessante você conhecer isso, porque às vezes você vai fazer outros vestibulares, porque infelizmente você não passou esse ano, né? Então é interessante conhecer, dominar, pelo menos saber encontrar na tabela periódica que o vestibular passa para você, né? A tabela periódica, né? Saber onde você encontra esses elementos para você não perder tempo, né? E você saber reconhecer cada um e você saber quantos elétrons eles têm, pelo menos na camada de valência, para você conseguir fazer reações ou construir as equações, as fórmulas o mais rápido possível, né? E da forma correta, né? Basicamente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, que sempre ajuda a gente, né? Se inscreve no canal, se você gostou também. Clica lá no sininho, porque assim você sempre vai receber novas informações de química. Se possível, também compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.